E aí, quando é difícil tratar como nutricionista, assim, o diabético, ele aceita a dieta? O que você acha? Então, é difícil porque eles não aceitam a dieta, né? É difícil fazer mudança de comportamento também, a inserção de novos hábitos, né? Alimentares, de estilo de vida, né? Sair do sedentarismo, porque geralmente eles são sedentários também, é muito difícil. Mas assim, não tem o que fazer, então eles acabam aderindo, né, de uma forma ou outra, que senão, né, vem as consequências da diabetes, né? Mas é complicado, mais complicado. Depois que descompensa e passa aperto, às vezes aí adere, né? Daí adere, não tem pra onde correr. E se você tivesse que indicar, assim, 3 ou 2 alimentos que é perfeito não, bom para quem é diabético, o que seria, assim? O que seria? Igual eu falei, Dário, controlar realmente a carga glicêmica das refeições. Então, fazer toda refeição, ela tem que ter uma quantidade de fibra, de proteína, porque isso, né, ajuda a não dar o pico de glicose na corrente sanguínea. Então, fracionar a proteína ajuda bastante, né? Até para controle de apetite, né, e várias outras coisas. Ter fibra, ter frutas é excelente, né? Fonte de vitaminas, de minerais, de fitoquímicos. Então, é minha recomendação, assim, geral. É claro que tem frutas que auxiliam mais no controle da diabetes, né? Como, por exemplo, a pitaia, né? A gente sabe que ela ajuda bastante, mas, de forma geral, qualquer fruta. E o que seria o veneno, assim? Que é proibido para o diabético? Açúcar de adição, né? Aquela pessoa que tem mania de colocar sempre, né, açúcar no cafezinho, alimentos ultraprocessados, porque tem muita quantidade de açúcar ali, açúcar escondido. Então, uma indicação também, supermercado, ficar atento, sempre olhar a lista de ingredientes. É mais importante ver o que você está consumindo ali do que a tabela, né, dos macronutrientes. Então, ficar bastante atento ao que tem ali. Se tiver alguma coisa que você desconhece, por exemplo, maltodextrina, alimentos assim, né, você já não conhece na natural, né? Você já fica mais assim, né, suspeito. Aditivos alimentares de forma geral, então seriam minhas recomendações. E a questão do adoçante? Essa também acho que é uma dúvida. Polêmica. Não é polêmico? Usar ou não? Tem algum tipo específico? A minha esposa mesmo, eu até esqueci qual que é, lá aquela... Dos adoçantes, eu indico os naturais, né, que são melhores. Aí entra o stevia, xilitol, eritritol. Mas assim, também recomendo, né, assim como açúcar de adição, a fazer essa redução gradativa também. É minha recomendação. Por exemplo, no cafezinho, se você usa 4 gotas, né, de adoçante, mas tem gente que vem com 9, 12 gotas de adoçante, né? Aí eu falo bem assim, vamos tentar na próxima semana reduzir para 9, na próxima para 4, né, fazer essa redução mais gradativa. Assim como açúcar também. Joia. E eu tô tirando minhas dúvidas aqui, é verdade. E jejum, diabético, ele pode fazer aquele jejum intermitente? É difícil a pergunta, né? Acho que não tem estudo para isso também, né? Eu acho que assim, quando a gente fala em diabetes, o jejum intermitente, ele pode ter, alguns estudos mostram uma melhora da resistência à insulina. Então, nesse sentido, cabe sim fazer se o paciente se adequa a esse tipo de dieta, né? Porque tem alguns que não se adequam. Agora, para perda de peso, já puxando um pouquinho aqui para obesidade, não teve diferença em relação a jejum intermitente ou dieta com restrição calórica para perda de peso. Para perder peso. O jejum, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o tempo do paciente sem consumir calorias, né? Ele vai ter um tempo mais restrito do dia, uma quantidade do dia que ele pode consumir caloria, então acaba reduzindo, por consequência, essa ingesta calórica. Mas se ao longo do dia ele conseguir distribuir, né, essa mesma quantidade calórica em várias refeições, o que ele vai ingerir em caloria vai ser a mesma coisa. Então, para perda de peso não tem diferença. Não tem diferença. É igual um cálculo matemático mesmo, né? Exatamente. Eu acho que o grande erro, assim, no jejum intermitente é uma prática que eu até uso um pouquinho, Lu. Para diabetes, eu vejo muita melhora por causa da resistência à insulina, mas para a questão de perda de peso, depende muito do perfil do paciente. Eu sempre falo que assim, depende muito, né, que a gente percebe com o paciente. Tem pacientes que se adequam muito, principalmente aqueles que não sentem fome de manhã, então a gente consegue, né, prolongar esse tempo sem se alimentar, né? Mas outros não. Eu acho que é importante destacar como você quebra o jejum, né? E essa janela de alimentação, o que você come nessa janela de alimentação. Isso que vai diferenciar se vai ser eficaz ou não. Isso, porque às vezes o paciente acaba compensando na refeição que ele vai quebrar o jejum. Exatamente, né? Acaba comendo mais do que deve e não entra em déficit calórico, que é o essencial para você perder peso. Aí faz pico de insulina e depois o vale dá uma fome, né? Exato. Exatamente. Comigo dá muito certo o jejum. O jejum? Eu de manhã não tenho fome nenhuma, então eu consigo ficar aí meio-dia, só que também meio-dia eu como um prato muito pequeno. Você quebra direitinho o jejum. Aí com eu fico fibra, bem. proteína, gordura de boa qualidade. É isso aí. Ó,